para a gente finalizar o nosso conteúdo aqui, vamos ver um pouquinho Esse capítulo aqui, ele trata da equação de Slutsky, tá? Depois eu vou pedir encarecidamente para todos vocês lerem ele, tá? Ele começa falando aqui a respeito do comportamento do consumidor. Vamos pegar tudo que a gente já viu até então a respeito daquela reta de restrição orçamentária, daquela cesta de bens que o possível consumidor vai comprar, né, dado seus níveis de preços, dado a sua renda, dado a sua preferência, como a gente já viu, né, a preferência ela continua com um certo peso aqui, porque de nada adiantar, mas o preço do produto baixou muito, né, quer dizer que o cliente vai comprar mais dele? Não necessariamente. Por quê? Porque a preferência dele ele tem uma maior inclinação pelo outro produto, né? Os outros demais produtos que compõem a cesta. Tá? Então, assim, esse capítulo aqui ele faz um misto de tudo isso, só que ele considera alguns pontos importantes, né? Depois ele faz uma análise de Slutsky e também do Hicks sobre pontos, digamos assim, pontos ótimos de consumo, de forma que o consumidor venha a maximizar o seu benefício, a sua utilidade, quando da ocorrência de alteração de preços. E aí mais para frente ele começa a tratar do comportamento do consumidor de acordo não somente com a variação do preço do bem em questão, mas, por exemplo, para esse consumidor em específico, esse bem que ele está comprando, que tipo de bem que é? Ele é um bem inferior? Ele é um bem normal? Ele é um bem, esse bem aqui a gente já tratou dele, por exemplo, o bem de Giffen, que é aquele tipo de bem que ele vai ter um sinal contrário em relação ao sinal de demanda. Por exemplo, normalmente o que a gente vê? Preço caiu, oferta, liquidação, o camarada vai lá e compra mais. Não é isso que ocorre, que a gente vê na prática? Com o bem de Giffen é diferente. O preço caiu, ele vai lá e compra menos, ou o preço subiu, ele vai comprar mais. É, digamos assim, uma exceção à regra. Pessoal, todo mundo está me ouvindo? Não sei se vocês conseguem me ver, porque não dá para ver. Não sei se o senhor está apresentando alguma coisa. Desculpa, esqueci de compartilhar a tela. Está gravando? Sim, pelo menos a tela eu preciso que vocês vejam. Agora está apresentando. Tá, vocês conseguem me ver ou não? Ou só a tela? O senhor, a gente não vai dar só a tela. Não, tá ótimo, é o que importa. Não há necessidade de vocês me verem, não, mas o importante é vocês verem a tela, tá? Então, voltando aqui, capítulo 8 do livro do Varian, tá? Atividade, todo mundo lendo este capítulo aqui, tá? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é verificar qual vai ser o comportamento do consumidor dado uma variação no preço de um dos bens que compõem a cesta. Tem até um resumo aqui de um outro professor aqui, olha só, de acordo com a variação no preço de um dos bens que compõem a cesta, a gente vai ter dois possíveis efeitos a serem analisados, aliás, a serem verificados do comportamento do consumidor, tá? E a depender da situação, esses dois efeitos, eles vão se complementar, tá? Um desses efeitos é chamado efeito substituição e o outro efeito é chamado efeito renda. Qual que é a diferença entre esses dois efeitos? Por exemplo, você vai lá e compra dois bens. Aí você chega lá no estabelecimento comercial e viu que o preço de um dos bens ele encareceu, o bem ficou mais caro. Então o que você vai fazer? Normalmente você vai deixar de comprar aquele bem, talvez não necessariamente em sua totalidade, mas você deixa de comprar algumas unidades e você substitui por outros. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que tem um estabelecimento comercial e para isso ela vende bebidas. Então ela vai lá no supermercado atacadista e ela compra refrigerantes aí de 2, 3, 4, 5 marcas. Aí ela chegou lá e viu que uma das marcas dos refrigerantes teve aumento de preço. O que ele vai fazer?
possivelmente ele venha comprar menos unidades daquele refrigerante. Ele compra um pouco, porque ele sabe que, puxa, eu tenho a minha clientela fiel que não toma do outro, ele quer esse aqui, mas ele vai comprar menos. E daí ele vai comprar, vai fazer o quê? Ele vai comprar mais daquele outro que está com valor mais em conta. Seria isso, tá? Então esse efeito de substituição, ele vai ser dado por meio de troca, né? Você faz chamado de taxa de troca, né? Você está comprando esses dois bens e o valor desse bem aqui, ele equivale, por exemplo, a 1/3, não 1/3 não, digamos assim, a 70% em relação do valor do outro bem, tá? Então o efeito de substituição ele é verificado, porque normalmente as pessoas elas fazem essa substituição, tá, por meio de uma taxa de troca, tá? Aliás, toda troca ela vai ter um preço, vai ter um custo, tá? Normalmente medido em uma certa taxa aí. E depois a gente verifica também, simultaneamente, o chamado efeito renda. O efeito renda, ele ocorre porque é assim, a gente vai ver um impacto na própria renda, no próprio orçamento do consumidor, quando da alteração de um preço de um produto. Por exemplo, você chega lá para comprar os refrigerantes e aí você vê que você deu sorte que você chegou no dia de promoção, de oferta. Aquele determinado refrigerante ele ficou mais barato. Ora, se ele ficou mais barato, significa que com o mesmo dinheiro que você tem disponível para comprar aqueles refrigerantes, agora você consegue comprar uma quantidade superior. Então, o seu poder de compra, o poder de compra do consumidor, ele vai aumentar, né, caso o preço desse bem ele diminuir, ou ele vai se reduzir, né, vai diminuir caso o preço daquele bem aumentar. Então, isso aqui necessariamente vai fazer o quê? Ele vai mexer lá como é que fala? Na curva de restrição do consumidor. Por exemplo, aqui a gente tem a situação, ó, você tem esse gráfico aqui que ele é composto pela cesta X1 e X2, tá? M ele vai ser a renda disponível para comprar esses bens aqui. O que acontece se o preço desse bem 1 diminui? Isso aqui a gente viu lá no começo da disciplina, se eu não me engano, no segundo capítulo. Lembra que essa curva aqui ela vai ser rotacionada para fora? Ó. Deixa eu descer aqui, olha só. Redução no preço do bem 1, olha aqui, ela vai ser deslocada, rotacionada para fora. Um novo conjunto orçamentário devido à alteração de preço. Então, essa aqui é uma situação chamada de efeito renda. Olha aqui, ó. Ajuste na renda de M para M'. Por que ocorreu isso aqui? Porque aumentou a renda do consumidor? Não, o dinheiro, a quantidade de dinheiro que ele tem disponível ali no bolso para aquisição desses bens é a mesma, só que como o produto ele ficou mais em conta, então aqui essa curva ela vai ser rotacionada para fora, que é a mesma coisa que ceteris paribus, mantendo os preços constantes, é como se tivesse mais dinheiro disponível para o consumo. Tá? Vamos ver como que funciona o gráfico por meio desse efeito aqui que o Slutsky verificou. Né? Então a gente tem os dois efeitos, o efeito renda e o efeito substituição. Tá? Isso aqui ele foi pegado, baseado no próprio capítulo 8 do Varian, que ele trata de um exemplo de leite. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, o efeito substituição. Efeito substituição e efeito renda. Ele fala aqui de... Onde é que está? Acho que está mais para baixo. Mas enfim, ele fala que o cliente aqui está comprando leite. Mas enfim, pode ser aplicado para qualquer exemplo. Não importa o bem que ele está comprando. Só a gente entender que vai ter uma alteração de preço e essa alteração de preço necessariamente ela vai gerar alteração na cesta de consumo. Então vamos ver como que se comporta isso aqui, tá? A gente tem aqui esse ponto cinza aqui vai ser o efeito substituição, tá? E o ponto vermelho vai ser o efeito renda. Então no primeiro momento a gente tem o que? A gente tem essa combinação aqui, esse ponto preto que ele trata do que? A quantidade de X2 que está sendo comprada e também somada com a quantidade do bem X1 que está sendo comprado dado o nível de renda. E a gente vê que ocorre aqui, ó,
tangencia a reta de restrição orçamentária, ou seja, todo o dinheiro ele está gastando aqui na aquisição desses dois bens. Ocorre que, por exemplo, o preço do bem 1 ele diminui. Então, se o preço do bem 1 diminui, ele pode muito bem falar assim, puxa, eu vou aproveitar a oferta e eu vou comprar um pouco mais de bem 1, né? E aí faz um ajuste. Ele compra um pouco mais do bem 1 e daí ele compra menos do bem 2. Ou poderia ser o contrário, o preço do bem 2 encareceu, né? Encareceu o bem 2, então ele vai comprar menos do bem 2 e um pouquinho mais do bem 1, de forma que todo o dinheiro que ele tem, ele seja alocado na aquisição, na compra do X2 e do X1. E aí a gente tem esse ponto aqui, ó. Por que esse novo ponto aqui? Porque dado uma alteração no preço de um desses bens, ele realizou uma substituição parcial de um desses bens aqui. E agora ele continua aqui. Isso aqui também é um ponto ótimo, porque vocês podem ver aqui que esse ponto aqui de compra ele está bem em cima da linha de restrição orçamentária, ou seja, toda a renda do consumidor está sendo alocada na aquisição desses dois bens, tá? Agora, digamos aqui, uma situação muito boa aqui, puxa, a oferta, né, a liquidação, então o preço ficou muito mais em conta. O que acontece? Ele vai simplesmente comprar mais. Olha aqui, então você sai desse ponto aqui e agora você vem para esse ponto aqui, onde você pode comprar, por exemplo, um pouco mais do X1, porque o preço dele ficou mais em conta, tá? E aqui a gente tem aqui digamos assim, uma cesta final. Aí você vai falar, professor, mas essa cesta final aí, ela está num ponto de linha orçamentária que o gráfico mostra que ele está com mais dinheiro. Que não é que ele está com mais dinheiro, esse consumidor, não é que a renda dele, digamos que ele saiu de casa com R$100. Não é que aqui ele está com 100 no ponto cinza e agora no ponto vermelho, no ponto verde, aliás, ele vai estar com 120, 130, 150, enfim, não é. É que como o preço do bem ficou mais em conta, é como se ele tivesse com mais dinheiro. Por quê? Porque aumentou o poder de compra desse consumidor. Tá certo? A ideia é essa. Então, vamos ver um exemplo aqui, gente. Esse aqui é o exemplo lá do livro, tá? Da demanda por leite. Isso aqui é uma equação de demanda, tá? Então, a demanda para esse consumidor em específico, entenda isso aqui não é genérico para todo mundo. Para aquele consumidor que estava comprando leite, tá? Estava acostumado lá a comprar leite com uma determinada frequência e foi observado, verificado que para esse consumidor a demanda dele se comporta da seguinte maneira, tá? O X1, que representa a compra de leite, vai ser igual a 10, ou seja, 10 unidades de leite, mais M dividido por 10 P1, tá? M que vai ser a renda do consumidor, tá? E esse valor de 10 aqui está relacionado ao preço. Então, significa que esse primeiro número 10 aqui é a quantidade que o consumidor vai comprar, que não depende nem da renda dele, no caso o M, e nem do preço do bem. Tá? A gente sabe que as pessoas compram produtos, utilizam bens, e uma parte da compra desse produto está relacionada à renda do consumidor, uma outra parte está relacionada ao preço do próprio bem em questão, uma outra partezinha que ele compra não tem nada a ver nem com a renda nem com o preço, é a equação genérica de demanda que mostra isso, tá? Mas vamos ver a situação inicial que ele coloca para a gente, tá? No primeiro momento, este consumidor aqui, ó, ele tem disponível para gastar, ele tem R$120. Olha aqui, ó, M de money, certo? Unidades monetárias igual a 120. Moeda brasileira, R$120, tá? Moeda nacional. No primeiro momento, o preço desse bem aqui, por exemplo, do litro do leite, é de R$3. 3 unidades monetárias, certo? E ele está comprando a 14 unidades a esse preço, tá? Então, fazendo a substituição, olha só, a gente vê que ele vai gastar 42 unidades monetárias com esse bem, no caso com o leite, né? E as demais
assim, e o dinheiro restante, né, que no caso vai ser R$ 78,00, que é a diferença entre 120, que é toda a renda que ele tem, menos os 42, vai ser R$ 78,00 que ele vai gastar com os outros bens, né, que compõem a sua cesta de consumo. Lá o X2, que representa os demais bens da sua cesta, tá? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Falam para mim. Tá muito rápido, confuso, tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Então tá. Eu estou mostrando o lado fácil aqui, então dá para resolver os problemas aí da equação de Slutsky derivando, usando Lagrange, mas tem uma outra maneira bem mais simples de resolver por meio dessas equaçõezinhas aqui, tá? Mas vamos ver por aqui, olha só. Ele supõe que vai acontecer o quê? Vai acontecer uma redução no preço desse bem aqui, do X1, no caso o leite, né? Então você tá indo lá no supermercado, tá acostumado a comprar, você vai sair de casa com a sua listinha de compras, né? Você vai comprar leite e tantas outras coisas lá. O leite é o X1 e o X2 representam todos os outros demais bens que você vai comprar. Aí você estava acostumado a pagar 3. E quando você chega lá, nossa, oferta, liquidação, baixou o preço do leite para R$2. Só que entenda o seguinte, meu caro, não é porque baixou o preço do leite que você vai comprar o mercado inteiro. Tá? Você vai comprar aquela quantidade que satisfaz a sua necessidade de consumo. Você não vai comprar mais que isso. Então, olha só, no primeiro momento você tinha R$120, certo? Que era a sua renda. E com esses R$120, você gastava R$42 com leite e R$78 com as outras coisas. E aí você maximizava o seu consumo, você ia embora e estava feliz da vida. Num segundo momento, o preço do leite baixou de 3 para R$2. Então vamos fazer uma substituição aqui. Pega essa mesma equaçãozinha de demanda original aqui, ó. 10 mais 120, que divide 10 vezes o quê? O P1, que antes era 3, agora a gente substitui por 2. E aí a gente vai encontrar o quê? Que com R$120, agora você não vai mais comprar 14 unidades de leite, 14 litros, você vai comprar 16. Ah, professor, mas o que eu vou fazer com esses 2 litros restantes, se eu tomo só 14 litros? Ué, você não vai comprar, ué. O que vai acontecer? Vai sobrar dinheiro para você. Então tá, então vamos imaginar assim, quanto de dinheiro que você precisa para comprar só os 14 litros de leite, certo? E mantendo constante isso aqui, ó, os outros demais bens. Qual vai ser a renda necessária para aquisição da cesta original? Então, ó, 78 que a gente mantém constante, mais o preço atual que antes era 3, mas agora é 2, e aí multiplica por 14 porque é a quantidade de litros que você precisa. Aí você vai chegar nisso aqui, ó, R$106. Caramba, de 120 para 106, você está tendo aqui uma economia de R$14. Então vamos prosseguir. Ó, com renda de 106, o consumidor irá adquirir 10 mais os 106, que é o dinheiro que você precisa para comprar o leite e os demais produtos, dividido por o 10, certo? Que faz parte da equação, vezes o preço 1. Quantas unidades você vai ter? Você vai ter 15,3 unidades. E você vai falar, professor, mas não é 14? Sim, mas está sobrando aqui, ó, digamos aí, 1,3 unidades. A ideia é que assim, gente, parece um pouco estranho isso aqui, mas o próprio Slutsky percebeu isso aqui, e daí depois ele vai falar da variação na demanda total, na demanda do bem, na demanda total, no excedente do consumidor. A ideia é a gente verificar a utilidade final disso aqui. Então, o efeito substituição, ele está gerando isso aqui, ó, de 15,3 menos 14, você já está tendo um excedente de 1,3. Tá? Esse aqui vai ser o efeito substituição. 1,3, digamos assim, litros, né, de leite que está sobrando aqui. O efeito total, que é o efeito total que a gente vai verificar. O efeito total, gente, depois vocês leiam lá no livro, ele fala que é a soma do efeito substituição mais o efeito renda. Então, o efeito total ele vai ser do quê? 16. Por que 16? Porque ó, esse 16 são os 2 litros a mais que está relacionado a esse valor de R$120. Porque assim,
120 era quando ia pagar, você saiu de casa com 120 reais sabendo que o preço do litro do leite era 3 reais. Você não sabia que o preço do litro do leite baixou para 2. Quando você chegou no supermercado e baixou para 2, você viu que agora você não precisa de mais 120 reais. 106 já seria, digamos assim, o suficiente. Então aqui, somando os dois efeitos, que é o efeito substituição e o efeito renda, a gente vai ter o efeito total, que é o quê? 2 litros de leite sobrando, tá? Só que você não vai comprar esses 2 litros de leite a mais, porque como eu já falei, é assim, gente. Não é porque o preço baixou que todo mundo vai comprar mais. A pessoa vai comprar aquilo que precisa, que é necessário para manter, digamos assim, o consumo da pessoa ele se mantém meio que constante, não se altera. Não é porque o preço baixou que você vai lá e vai encher sua geladeira para o produto ficar estragando, né? Tem gente que faz isso aí, mas depois a pessoa vê que ela não consegue consumir isso ao longo do tempo, é prejuízo para ela, o produto estraga. Então você vai e compra só, continua comprando a mesma quantidade que você está acostumado a consumir, tá? E o efeito renda que vai ser o quê? Vai ser esse 2 menos 1,3, que é resultado do efeito substituição, vai sobrar isso aqui, ó, 0,7, tá? Nisso tudo, graficamente falando, aliás, graficamente falando não, jogando no gráfico essa situação que ocorreu aqui, ó, o efeito renda em verde. É o que a gente está vendo aqui, tá? O produto ficou mais em conta, era 3 e agora foi para R$2, então você maximizou a sua cesta de consumo. É como se a sua renda tivesse aumentado. Não é que ela aumentou, mas o poder de compra aumentou. Então a sua cesta final ela vai estar nesse ponto aqui, onde você sai desse ponto de X1 e agora você vem aqui para esse ponto X', né? Então, para bens normais, ele coloca essa definição também. O que é um bem normal? É aquele bem que, puxa, se a sua renda aumentar, você vai comprar mais desse bem, tá? Só que vocês têm que tomar cuidado uma coisa, gente. Isso aqui é muito particular de consumidor para consumidor, tá? Um bem ele pode ser normal para um determinado consumidor, mas para outro consumidor não. Quando você verificar que tal consumidor aumentou sua cesta de consumo de X1 ou de X2 que seja, vamos colocar X1, né? A gente está fixando um bem específico. Quando a sua renda aumentou, tá? Então esse bem para ele é normal. Aí nesse caso, para esse consumidor em específico, esses dois efeitos eles vão se reforçar e vão potencializar, digamos assim, maximizar a utilidade desse consumidor aqui. Olha só, ele consegue adquirir aqui, nesse caso, uma quantidade muito maior do X1. Tá? É claro que do X2 ele não vai comprar a mesma proporção que ele comprava antes, ele compra um pouco menos, certo? Mas vai dar uma quantidade muito maior como se fosse em relação apenas ao efeito substituição, ou seja, a troca, né? Eu vou trocar, por exemplo, o leite por outros bens, vou comprar outros bens. Talvez até que compre, né? Você vai comprar um pouco a mais do outro bem. Você consegue comprar um pouco mais de leite, você consegue comprar um pouco a mais do outro bem também, tá? Mas como eu disse, isso aqui não vai ser verificado para todos os consumidores, tá? No caso do leite aqui, seria, por exemplo, o consumidor que, puxa, o litro do leite ficou mais barato, então significa que em termos reais, não em termos, mas em termos reais, a renda do consumidor aumentou. Se a renda dele aumentou, ele vai comprar mais leite porque ele é uma pessoa que ele gosta muito de consumir leite, por exemplo. Mas não é assim, regra geral. Vai de consumidor para consumidor. Aí tem o outro lado da moeda, né, uma situação contrária, que são aqueles bens chamados bens inferiores. O que é o bem inferior? É aquele bem, como a gente já viu em aulas passadas, que o consumidor ele acaba deixando de lado, de escanteio, quando a renda dele aumenta, né? Tá, que ocorreu nesse caso aqui. A renda monetária aumentou? Não, mas devido à baixa do preço de um desses bens aí, é como se a renda dele tivesse aumentado. Então, digamos que, sei lá,
um dos bens dessa cesta de consumo desse possível consumidor aqui era ovo. Mas espera aí, e ele estava acostumado a comer ovo e carne, só que ele consumia ovo numa proporção muito maior, porque enfim, o preço da carne está muito caro, o dinheiro dele está curto, algo nesse sentido aí. Só que aí ocorreu o quê? Ocorreu que o preço do ovo, que para ele já é um bem inferior, né, baixou. Imagina lá, você pagava aí de 15,90, 16 reais numa cartela de ovo e de repente ela baixa para 7 reais. Você vai aumentar o seu consumo de ovo? De forma alguma. Por quê? Porque você está acostumado a consumir aquela certa quantidade de ovo, só que você gosta muito mais de carne que ovo. Então, puxa, você vai pegar, olha só que interessante aqui, esses dois efeitos eles se complementando um ao outro. No primeiro momento você tinha isso aqui, ó. No segundo momento, o que acontece? O preço da... A gente poderia colocar o ovo aqui, a carne aqui, por exemplo. O preço do ovo baixa. Se o preço do ovo baixa, você vai pensar assim, eu vou comprar a mesma quantidade de ovo que eu compro, só que agora a diferença, né, do dinheiro que está sobrando, porque já que o ovo ficou mais barato, essa diferença, esse dinheiro que está sobrando, eu vou usar para comprar mais carne. Mas espera aí, se você for comprar mais carne, aí você vai comprar uma quantidade ainda menor de ovo. Por exemplo, sei lá, você comprava 3 cartelas de ovo antes e 1 quilo de carne. Supondo um exemplo, certo? Agora que o preço do ovo baixou, você vai pensar assim, ah não, eu vou levar só 2 cartelas de ovo, vou conseguir comprar um pouco mais de carne. Aí depois, no segundo momento, você pensa assim, mas espera aí, essa quantidade ela mais que supera o limite de proteína que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma cartela de ovo só e eu vou comprar mais de carne. Vocês estão vendo que aqui a gente consegue ver a junção desses dois efeitos ao mesmo tempo, tanto do efeito substituição, né? O cliente aqui, o consumidor, ele substitui o ovo pela carne. E ao mesmo tempo a gente vê esse efeito renda potencializando a cesta de consumo juntamente com o efeito de substituição, porque como o preço do ovo baixou, é como se a renda do consumidor tivesse aumentado. Se a renda do consumidor aumentou, é óbvio que ele tendo preferência por carne aqui, por exemplo, carne vermelha, ele vai consumir mais carne. Mas se ele comprar mais carne, não tem por que ele continuar consumindo aquela quantidade de ovo que ele consumia antes, tá? Isso no caso do bem inferior, considerando que aqui o ovo é um bem inferior. Novamente eu reforço que isso aqui é muito particular de pessoa para pessoa, de consumidor para consumidor. Tá? Então, o efeito total que vai ser o efeito final, como está lá no livro, depois vocês leem o capítulo, certo? Capítulo 8, que vai ser a soma do efeito renda e do efeito substituição. Ó, no caso dos bens inferiores, efeito renda e efeito substituição ocorrem em direções opostas, mas o importante é a gente entender que eles se complementam e eles vão maximizar o consumo do consumidor. De forma geral, a gente consegue ver aqui no gráfico que o consumo desse consumidor aqui ele foi potencializado, ele aumentou muito o consumo de carne aqui. Tá? Para esse exemplo, né, ovo e carne, por exemplo. E no caso do bem de Giffen, como ele mostra aqui, aquele bem de Giffen é aquele bem que, puxa, diminuir o preço, ele vai comprar menos ainda, né? Uma situação assim bem contrária ao que a gente verifica de forma genérica, de forma comum aí, em relação à equação de demanda. O preço do bem diminuiu, em vez de ele comprar mais ainda daquele bem, ele vai deixar de lado e ele vai comprar outro. Semelhante aí ao caso do ovo que a gente acabou de citar, por ser um bem inferior. Ele vai pensar assim, mas esse bem aqui eu não gosto tanto dele, ele é inferior para mim, eu lá nem consumo tanto dele. Se o preço dele diminuiu, por que eu vou ficar com ele? Ele partiu comprar outro bem então, tá? Então aqui a gente tem o efeito renda, tem o efeito substituição, só que partindo em direções opostas. Vamos voltar aqui no livro. Aqui, o cálculo do efeito de substituição. Tá, aqui, ó. Suponhamos que o consumidor tem uma função de demanda de leite com a forma. Tá, isso aqui é uma equação específica para esse consumidor aqui. Aí que fala, ó. Aqui mostra, ó, qual foi a variação da renda. Não é que a renda dele aumentou, né?
A renda total ela continua sendo a mesma, 120, mas como o preço do leite baixou de 3 para 2, é como se ela tivesse aumentado. Aumentado em quanto? 14 unidades monetárias, no caso aqui está em dólares, né? Porque antes ele precisava dos 120 para maximizar o consumo da cesta dele, e agora ele precisa de apenas 103, por exemplo. Então aqui mostra o efeito renda e o efeito substituição. Ó, cálculo do efeito substituição, agora cálculo do efeito renda, como já foi mostrado, 0,7. O sinal do efeito substituição, isso aqui são os mesmos gráficos que a gente já viu. Caso do bem de Giffen, caso do bem inferior. A gente vê que o comportamento ele é bem semelhante aqui, ó. Tanto das linhas orçamentárias como das curvas de indiferença, né? Um comportamento bastante semelhante. Que vai estar a reta orçamentária final. E essa reta orçamentária final não significa que a renda do consumidor aumentou em termos monetários. Em termos monetários é a mesma coisa. Ele continua com o mesmo dinheiro no bolso, chamada de renda pessoal disponível, só que em termos reais, e aí a gente fala de poder de compra, o poder de compra desse consumidor ele aumentou. Tá? Pessoal, vou pedir para vocês lerem com calma esse conteúdo aqui, mas ele é fácil. É de fácil entendimento aqui, ele não utiliza Lagrange. Aqui ele fala da lei da demanda, isso aqui você já conhece, né? Está lá no capítulo 5. Ou anúncio chato. A lei de demanda, a única coisa que foge aqui é o bem de Giffen, né? O preço baixou, em vez de ele comprar mais, ele compra menos, né? E aqui tem alguns exemplos daí. Depois eu vou passar para vocês, gente. Depois não, hoje ainda eu vou elaborar uma listinha de exercícios, uns 2 ou 3 exercícios sobre esse capítulo aqui, semelhante a esse do leite aqui, para vocês fazerem o cálculo do efeito renda e do efeito substituição, somarem os dois depois para terem o efeito total e plotarem um gráfico, tá? Provavelmente eu vou estar pegando um exercício desse do livro mesmo, desse capítulo, vamos ver aqui. Uns 2 ou 3, mais alguns dos capítulos anteriores, porque eu vou montar uma avaliação para vocês na forma de exercício, uma atividade avaliativa, né, para vocês fazerem em casa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, não tem. Nossa, que interessante, não tem exercício esse capítulo aqui, tá? Mas eu vou pegar de outro, não tem problema não. E aí deixa eu só ver um detalhe aqui. Abrir o cigarro para a gente ver quando que finaliza a nossa aula. Só um pouquinho, tá meio lento aqui, gente. Pessoal, pode ser para dia 30. Eu vou elaborar uma lista de exercícios hoje, certo? Passar para vocês ainda hoje, postar no cigarro e vocês enviem ela até dia 30. Por que até dia 30? Ou seja, na próxima semana. Porque eu preciso de um prazo para lançar isso aqui. É uma coisa que eu não quero lançar. Aliás, o exame final. Mas caso haver necessidade, tem que ser lançado, gente. Caso haver necessidade. Beleza, professor. Todo mundo fez as atividades anteriores? Tem alguém que falta entregar? Tem uma avaliação para amanhã, eu acho.
Então entreguem, gente. Entreguem, não deixe para o último prazo, porque senão expire e eu não consigo lançar depois. Acho que tem uma atividade, que É, tem um prazo a mais. dá uma olhada. É, exatamente. Aquela uma lá foi para quem não conseguiu entregar a tempo, depois eu lancei de novo, mas vocês não têm ideia da dor de cabeça que é aquilo, gente. Por isso eu estou falando, não deixem para o último dia, já enviem atividade, porque eu não consigo fazer o lançamento depois, certo? E daí eu vou postar uma lista de exercícios para vocês resolverem. Vou postar hoje ainda, sem falta. Já vou elaborar, vou postar no Siga A e daí vou deixar um prazo até dia 30 para vocês enviarem então. Tá bom, gente? Gente, hoje era isso. Obrigado pela participação. Vou pedir para desde já vocês estarem lendo esse capítulo 8 aqui e eu vou elaborar então os exercícios aí que vai ser válido como atividade avaliativa. Alguns desse capítulo 8 e alguns outros em relação a alguns capítulos anteriores que a gente já viu. Tá bom, gente? Show, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês aí. Obrigada, professor. Até. Tchau, professor. Tá, tchau.